vai falar sobre o critério de correção monetária dos créditos trabalhistas, né, que eu acho que é a decisão aí mais esperada, né, o critério de atualização de juros. E depois a gente vai entrar na Fazenda Pública em juízo no processo do trabalho. Eu não sei se eu vou conseguir esgotar todas as decisões, porque realmente são muitas quando a gente pensa em Fazenda Pública, mas eu vou avançar o máximo que eu conseguir. Bom, vamos lá, deixa eu achar aqui para vocês. Acho que está minimizado aqui. Pronto, acho que vocês estão conseguindo olhar, né? Bom, gente, a discussão aqui é do tema 1127 da tabela de repercussão geral do STF. E é um tema bastante recente, foi julgado agora no finalzinho de fevereiro de 2022, e por isso a gente não tem ainda o acórdão. Então, se vocês perguntarem para mim, Carolina, qual é a razão de decidir, eu não sei porque eu não pude ler o acórdão, tá? Mas é bastante interessante porque trata, na verdade, da possibilidade de penhora de bem de família de fiador de contrato. E assim, pelo que eu pesquisei, o entendimento do tribunal foi, na verdade, nada mais do que uma autorreferência às suas próprias decisões. Significa, então, que o STF já entendia dessa forma, mas a diferença aqui é que, em tese, essa possibilidade de penhora de um bem de família do fiador se aplica tanto para contratos de locação residencial como comercial. Então, olhem lá o tema 1127, que é um tema bastante novo. O tribunal, por maioria, apreciando o tema 1127 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial, tá? Então, aqui, na verdade, pelo que eu vi, na verdade, um espelhamento de toda a jurisprudência que já está consolidada do STF nesse sentido, e também a questão das próprias circulação, né? Como você facilita, então, a pactuação de negócios jurídicos, de contratos de locação. Se você, então, vedar a penhorabilidade de um bem de família pertencente a um fiador, os contratos de locação, sejam comerciais, sejam residenciais, ficariam, então, sem uma garantia, o que dificultaria a celebração aí desse tipo de negócio jurídico, ok? Pessoal, esse tema 961 é um tema bastante interessante, porque ele diz respeito à impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Olha o que aconteceu aqui. Nesse caso, o dono do pequeno imóvel rural, da pequena propriedade rural, ele deu em garantia, ele deu uma hipoteca a pequena propriedade rural. Então, ele ofereceu, né? E aí, então, a primeira questão que se coloca é: será que isso implica renúncia em penhorabilidade? Segunda questão do caso concreto, né? Segundo fato do caso concreto do tema 961 do STF. O segundo fato é que, além disso, ele não tinha uma única propriedade. Ele tinha duas propriedades. Só que as duas propriedades eram contíguas e utilizadas conjuntamente para um único propósito, e quando somada a área de ambas as propriedades, não ultrapassava 4 módulos. Então, na verdade, as duas propriedades juntas ainda eram consideradas uma pequena propriedade rural, tá? Mas é engraçado considerar que o leading case tinha essas particularidades. O cara mesmo foi lá e falou: tá aqui, ó, tá em hipoteca a minha pequena propriedade rural. Será que isso implica renúncia? E a outra questão é que eram 2 imóveis contíguos, né? Mas eram 2 matrículas. Bem, e aí o entendimento do STF é que é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde contínuos e com área total inferior a 4 módulos fiscais do município de localização.
Então, na verdade, basicamente, olha, pouco importa que não seja o único imóvel da família, pouco importa que tenha 2 imóveis, porque, na verdade, são registros apartados, mas a utilização é comungada, são imóveis contíguos, somados são inferior a 4 módulos fiscais, e, por outro lado, e aí já entrando na ratio decidente, né, entra, na verdade, na indisponibilidade, na irrenunciabilidade dessa garantia que se liga à preservação do mínimo existencial do devedor, né, a dignidade da pessoa humana. Então, o ministro fala expressamente, o direito fundamental é indisponível, não interessa se ele gravou o próprio bem, ele, por ato voluntário, gravou o bem em hipoteca. Na verdade, esse direito fundamental é um direito indisponível ligado à proteção da dignidade da pessoa humana, tá? E aí ele diz o seguinte, olha, não interessa se ele tem 1, 2, 3, 4, 10, mas se você somar os imóveis e a extensão territorial desses imóveis não ultrapassar 4 módulos fiscais, isso significa que é uma pequena propriedade rural e, portanto, merece a garantia irrenunciável da impenhorabilidade, ok? Gente, execução, o que eu queria tratar com vocês é isso, tá? Aqui eu trago para vocês, na verdade, o artigo 4º, inciso 2º alineado do Estatuto da Terra, né? O Estatuto da Terra, então, define o que seria uma pequena propriedade rural com uma área compreendida entre 1 e 4 módulos fiscais, ok? Bom, aí agora eu vou compartilhar com vocês outro arquivo, que é o arquivo... peraí, uma janela. Que é o arquivo específico para a gente falar das ADCs 58, 59 e das ADIs, que versam sobre o critério para utilização, para correção monetária e para incidência de juros dos débitos trabalhistas, tá? Olha, esse é um acórdão, né? O ministro Gilmar Mendes, ele realmente fez assim, ele escrutinou o tema, né? Ele realmente fez uma exposição. Ô, Júlia, peraí, você tem razão, eu acho que isso eu não mandei para o Rafael, ou mandei. Rafael, eu mandei esse material para você? Se você mandou, já está lá na pasta. Deixa Se não eu tiver na olhar. pasta, deixa eu confirmar, eu já digo em 1 minuto. Tá. Júlia, só um instantinho. Tá na pasta, a Carla tá falando aqui, gente. Tá? É um outro arquivo, viu? E como era um assunto muito extenso, eu acabei separando. Opa, já estou na outro material de sessão explicatória. Bom, gente, o que acontece aqui, né? O ministro Gilmar Mendes, que foi o relator, ele realmente escrutinou o tema de juros e correção monetária. Ele foi antes da Constituição de 88, foi colocando toda a evolução doutrinária, jurisprudencial, legislativa, colocou todas as vezes em que isso foi analisado pelo STF. Então, realmente, assim, é uma aula, né? Embora depois a conclusão dele seja questionável, mas a fundamentação dele, enquanto ele só está fazendo todo esse levantamento, é mesmo muito bacana, tá? É bastante legal. Aí, a hora que chega na conclusão, a gente realmente fica um pouco mais triste, né? Porque não é exatamente aquilo que a gente entende aí que seja mais justo com os créditos trabalhistas. Mas vamos lá, né? Só para a gente entender o que foi discutido, o que ensejou, na verdade, esse entendimento, né? De utilização da taxa Selic como critério de juros e de correção monetária das dívidas ajuizadas trabalhistas, tá? Foi essa a conclusão do STF, a gente vai ver as modulações que foram feitas, a gente vai ver exatamente a razão de decidir por que ele considerou que é dessa forma, a gente vai ver
tudo isso, tá? Mas eu quero dizer para vocês primeiro os casos, né? O que que tinha? Tinha ADI, tinha ADC, tinha tudo, tá? Na verdade, foram várias ações de controle concentrado de constitucionalidade que foram reunidas para julgamento conjunto. Bom, primeiro a gente tinha uma ADI, a 5867, que foi ajuizada pela ANAMATRA. E a ANAMATRA, então, ela questionava o parágrafo 4º do artigo 899 da CLT, com a redação conferida pela Lei da Reforma Trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, isto é, a taxa referencial, tá bom? Depois, nós temos também a ADI 6021, também proposta pela ANAMATRA, questionando a constitucionalidade do 879, parágrafo 7º da CLT. Bom, aí vem, gente, as ADCs, né? As ADCs, uma proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro e outra ADC 59, também aí também proposta por entidades patronais, tá? Pedindo a declaração da constitucionalidade do critério fixado pela Lei da Reforma Trabalhista para atualização dos créditos trabalhistas. Em outras palavras, trocando em miúdos, o que queriam as entidades patronais era a preservação da taxa referencial como critério de atualização dos débitos trabalhistas. Era isso, tá? Então, você tinha, assim, grandes forças em sentidos opostos, tá? Bom, e aí, pessoal, como se não bastasse, né? Nós temos nisso tudo diversas ações de controle concentrado de constitucionalidade e um tema de repercussão geral, no qual o STF entendeu que para as dívidas da Fazenda Pública, o critério de atualização seria o IPCA. Tá? Então, nesse caso de dívidas mantidas, né, tidas pela administração pública, dívidas quitadas mediante precatório, nesse caso, o critério de atualização era o IPCA. Por quê? Porque era exatamente o mesmo critério, o mesmo padrão de atualização utilizado quando você é devedor da Fazenda Pública. Tá? Então, por uma questão de igualdade, de simetria, se quando você deve para a administração pública, o crédito da Fazenda é atualizado pelo IPCA, quando você é credora da Fazenda, você também tem o seu crédito atualizado pelo IPCA. Tá? Então, percebam que a gente já tinha esse precedente, né, esse entendimento firmado em ações de controle concentrado de constitucionalidade, especialmente no tema 810 da tabela de repercussão geral do STF. Mas eu repito, o IPCA única e exclusivamente para créditos trabalhistas devidos pela Fazenda Pública ou dívidas da Fazenda Pública em geral, entre elas os créditos trabalhistas, ok? Bom, mas enfim, o que é que aconteceu nisso tudo, tá? Nisso tudo. O ministro Gilmar Mendes, então, disse o seguinte, olha, em relação às dívidas da Fazenda Pública, realmente a TR foi considerada inconstitucional. Inconstitucional por quê? Porque ofendia direito de propriedade, porque não assegurava reparação integral e principalmente por um critério de isonomia. Por quê? Porque existe uma discriminação em relação à parte processual privada. Porque quando você deve para o Estado, você responde pelos juros de mora de 1% ao mês em favor do Estado. Então, evidentemente, a gente tem aí que assegurar a igualdade. Agora, perceba o seguinte, ele critica o TST dizendo que o pleno do TST, quando julgou essa arguição de inconstitucionalidade, essa arguição incidental de inconstitucionalidade, a pretexto, tá? Ele coloca isso aqui, são palavras do ministro Gilmar Mendes,
de aplicar o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento das ADIs tais e tais e tais. Percebam, essas ADIs, pessoal, essas ADIs são as ADIs que tratam do quê? Da atualização dos créditos devidos pela Fazenda Pública, tá? O que ele fala? Então, a pretexto de aplicar, declarou a inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei 8177 de 91, na parte que regulamenta a incidência da TR. Ocorre que, de maneira bastante criativa e, ao meu ver, sem qualquer esteio na jurisprudência do STF, a Corte Trabalhista definiu o IPCA como fator de atualização de créditos trabalhistas. E aí o ministro diz o seguinte: a jurisprudência do STF era basicamente para débitos da Fazenda Pública e por uma questão de isonomia. E essa questão não se aplica aqui, não se aplica aqui. Então, o que acontece aqui é que na Justiça do Trabalho tem que ser utilizado o mesmo critério de correção monetária utilizado nas condenações cíveis em geral, porque não existe a questão da isonomia. E aí ele fala mais, ele fala, olha, não interessa que o crédito trabalhista envolve o hipossuficiente. Por quê? Porque os critérios de atualização monetária para as condenações cíveis em geral abarcam, inclusive, os créditos devidos a consumidores, e consumidor também é hipossuficiente, né? Bom, o que aconteceu, então, é que o STF estabeleceu o quê? Estabeleceu a Selic como critério de atualização dos créditos trabalhistas na fase judicial. Agora, na fase extrajudicial, que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, utiliza-se o IPCA, né? Então, quer dizer, é melhor judicializar, né? Concordam comigo? Quer dizer, você tem uma onda pacificadora de solução extrajudicial dos conflitos, e aí vem o STF e diz, olha, o critério de atualização monetária na fase pré-judicial, antes do ajuizamento, é mais vantajoso, porque quando você ajuizou, perdeu, né? Perdeu. A inflação vai corroer o valor real do dinheiro, vai corroer o seu dinheiro. O réu que pagar lá no final vai pagar bem menos. Vai pagar bem menos, né? Então, assim, é bastante criticável mesmo essa decisão do STF. Muito complicada, gera uma desvantagem imensa, né, ao trabalhador que já teve o seu direito trabalhista sonegado, não cumprido, né, na espécie, e aí ainda vem vindicar, né, no Poder Judiciário uma reparação. Essa reparação tem que ser integral, essa reparação tem que ser específica, e se depara, na verdade, com um critério de atualização monetária que é muito inferior ao valor de inflação e corrói realmente o valor real do seu crédito, né? Então, é uma situação, assim, extremamente injusta, né? E injusta para os credores em geral. Ele não tem a característica de negocial, né? Então, assim, quando você pensa numa dívida cível, você pensa que você está envolvendo ali um negócio, né? As partes têm poder ali de barganha. Na seara trabalhista, a gente sabe que não é assim, né? Ah, mas tem a fase pré-contratual, eu negocio meu salário. Você negocia? Será que a gente realmente negocia? Ou a gente precisa trabalhar, precisa do dinheiro, né? Então, me parece que não existe essa questão de crédito negocial e não negocial. E aí eu digo para você, o crédito trabalhista ele é muito mais parecido com o tributário do que com os créditos negociais em geral. O crédito tributário também é um crédito negocial, né? Ninguém chega para a fazenda e fala, eu quero pagar tanto de TBI, né? Não, você simplesmente é taxado, né? Tem lá um lançamento que pode ser inclusive de ofício, por arbitramento, por aí vai, que é de quatro todo. Então, o que eu digo para vocês, o crédito trabalhista é um crédito que é considerado privilegiado pela ordem jurídica, né? Então, ele tem, em muitos pontos, uma equiparação, né? Ele é equiparado em muitos pontos a um crédito tributário, e aí, na verdade, quando vem no critério de atualização monetária, de correção monetária, vem o STF e diz, não é o IPCA, é a taxa Selic que deve ser utilizada, e cumulando juros de mora e correção monetária. Não pode aplicar os dois, não, porque é bis in idem, né?
É basicamente isso que fez o STF. Algo assim que é muito lamentável, né? E a gente ficou aí, na verdade, com vários pepinos. O STF, de fato, modulou, tá, essa decisão, ele modulou essa decisão, e hoje a gente tem alguns cenários possíveis, né? Porque o que a gente faz com esse abacaxi, né? Tem processo que a dívida já foi atualizada pelo IPCA, já foi pago, e aí o que faz? Vai caber rescisória. Tem processo que, enfim, ainda não transitou em julgado e que constou o IPCA. Tem processo que a sentença simplesmente foi silente quanto ao índice de atualização. E aí, como é que faz, né? Então, teve uma modulação de efeitos pelo STF. E aí, pessoal, nós temos, olha, de um lado, tá, processos já transitados em julgado, então processos já com coisa julgada, e não houve uma fixação expressa dos índices de correção monetária de juros. A sentença, o acórdão foi silente, tá? Nesse caso, se aplica o entendimento do STF, tá? Na ADC 58. O que vai acontecer, então? Aplica a taxa Selic. Transitou em julgado, mas não falou nada, aplica imediatamente a decisão do STF. Bom, eu tenho pagamento, então eu tenho processo que já foi pago, seja utilizando TR, seja utilizando IPCA, seja qualquer outro critério de atualização monetária, tá? Então, esse feito, ele já transcorreu, já transitou em julgado, já foi feito o cálculo e já foi pago, acabou. Nesse caso, o STF modulou e disse o seguinte: essas decisões, esses pagamentos são mantidos, não cabe rediscussão, não cabe rescisória, né? Pelo menos eu acho que nesse ponto houve bom senso, né? Porque realmente ia ser um Deus nos acuda, né? Deus acuda, porque o TST já tinha entendimento firmado, que era o IPCA, todo mundo já tinha feito a atualização, quem recebeu agora vai ter que entrar com rescisória, a empresa entrar com rescisória, imagina só, né? Ia ser melhor ainda do que a decisão já foi, né? Bom, aí, pessoal, a gente tem uma outra situação, que eram os processos que estavam, então, suspensos, independentemente de estarem ou não com sentença, inclusive em fase recursal, isto é, ainda pendente de apreciação, essa questão em aberto, né? Então, nesse caso, se aplica a Selic, inclusive retroativamente a toda a fase judicial, tá? Lembrando, antes do ajuizamento, a correção monetária é pela IPCA, depois do ajuizamento é pela TR, pela Selic, tá bom? Bom, gente, a gente ficou então num cenário que eu diria assim, é um cenário muito desconfortável, né? Porque a gente sabe que Selic hoje, pelo menos, não cobre a perda inflacionária, muito, muito de longe, né? Acho que nem o IPCA, né, gente? Para falar a verdade, cai entre nós nem o IPCA, mas muito menos a taxa Selic. Mas e aí? O que o magistrado, então, pode fazer para, de alguma forma, remediar essa situação em que o credor trabalhista foi colocado, né, em uma situação de desvantagem bastante considerável pelo STF, né? Essas possibilidades aqui, é o professor Felipe Bernardes que traz, né? E, por exemplo, uma das possibilidades, ele fala, olha, o magistrado pode impor uma indenização por dano moral em razão do não pagamento de verbas alimentares, né? Problema, precisa de pedido, em tese, né? Precisa de pedido, a parte tem que pedir. Mas é um caminho, né? Já que, né? Um caminho, assim, diferente, mas Eu gosto bastante do segundo caminho, que é uma indenização suplementar, né? Quando, na verdade, o pagamento da indenização não cobre o dano. Então, eu gosto dessa indenização suplementar arbitrada, do 404 do Código Civil. Eu acho algo mais consentâneo com a origem do dano, né? Algo que tem uma simetria melhor. Então, eu gosto dessa segunda, né? E, basicamente, as outras duas providências que ele fala que o juiz pode fazer, pode tomar para minorar essas consequências, né? Essas consequências nefastas na vida do credor trabalhista,
seriam condutas processuais, né? A primeira é o julgamento parcial de mérito, né? 356 lá do CPC, que se aplica ao processo do trabalho. Então, você vê aquele pedido que já está em condições de imediato julgamento, você julga logo, né? E já começa logo o cumprimento, a parte já começa logo o cumprimento provisório, justamente para quê? Para que esse pedido não venha perder o seu caráter, o seu valor real, né? O seu valor efetivo, e então se abrevia o tempo de recebimento das verbas trabalhistas. Então, eu abreviei o tempo e, com isso, então, o dinheiro não está correndo, né? A inflação não está comendo, tá? Bom, a segunda providência que o professor Felipe Bernardes coloca é a utilização de meios atípicos de coerção indireta, como, por exemplo, as astrentes, né? A gente sabe que o artigo 139, inciso 4º do CPC, abre as portas aí para os meios atípicos de execução, inclusive na execução por quantia certa, na fase de cumprimento por quantia certa. Então, em tese, a gente pode se valer de medidas atípicas, né? Astrentes e diversas outras medidas aí que sejam necessárias. A questão é, né, pessoal, aí eu trouxe para vocês aqui a outra medida, né, aplicação de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça quando houver uma procrastinação indevida do processo. Então, utilizar mais essas medidas de cumprimento de deveres processuais, justamente para estimular, na verdade, o cumprimento das decisões judiciais, né? E aqui no Brasil, na verdade, a gente tem a cultura de que decisão judicial a gente não cumpre, né? O contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que lá a decisão judicial eles podem até brigar bastante, tudo, embora o processo coletivo sempre termine em acordo, mas fase de execução lá é praticamente inexistente. Por quê? Você tem decisão judicial, você cumpre. Aqui você tem decisão judicial, o gargalo realmente é a execução, tá? Bom, eu fiz uma pesquisa se o TST tem seguido o STF ou não, né? Se tem seguido o STF ou não. Principalmente algo que me causa uma estranheza imensa, tá? Vamos supor que um trabalhador A, tá, tenha 2 vínculos de emprego, né? Um vínculo, por exemplo, com o município de São Judas da Botinha, que é meu município favorito fictício, e outro vínculo com uma empresa privada, né? Se possível for essa acumulação. Enfim, vamos supor que ele tenha. Ele entra com 2 ações trabalhistas, né? Uma com a empresa privada vai ser corrigida pela Selic. E a outra, em face do município de São Judas da Botinha, pelo IPCA, né? Então, isso causa uma estranheza, porque você tem credores trabalhistas que única e exclusivamente porque vinculados a devedores diversos, as suas dívidas recebem critérios de atualização diferentes, né? E aí eu queria descobrir como que isso vem sendo feito na Justiça do Trabalho, né? Como é que a Justiça do Trabalho, o TST especialmente, vem lidando com esse rompimento do princípio da igualdade, né? Porque o ministro Gilmar Mendes, ele foi muito cioso, ele foi muito cuidadoso com o princípio da igualdade, com o princípio da isonomia, em relação aos demais créditos. Mas me parece que faltou essa consideração quanto ao credor trabalhista, né, que se vincula ao ente privado e ao ente público, né? Então, eu vou trabalhar para o município, eu vou ter um critério de correção monetária que é mais favorável a mim, né? E aí, se eu me vincular a uma empresa privada, o crédito, o fator de atualização me é desfavorável, tá? Então, me parece que realmente ficou bastante incongruente, ficou bastante ruim. E aí, o TST vem, né, a jurisprudência do TST atual é pela aplicação aí literal, tá? Basicamente, da forma como foi declarada mesmo, como foi decidido, né, das ADCs, declarada inconstitucionalidade, substituído o índice, a interpretação do TST vem sendo exatamente de acordo com a do STF, tá? Então, o TST, nesses julgados que eu separei para vocês, tá? Coloca, assim, a Selic para as dívidas trabalhistas em geral, e naquelas situações em que a vinculação é com o poder público, com uma entidade pública, aí o fator de atualização é o IPCA, tá? Esse é o panorama atual da jurisprudência do TST. Segue o entendimento do STF e segue o entendimento também que é vinculante, que não tem exatamente muito
para onde a gente correr, tá? Sim, Paloma, tem essa questão, né? Mas veja, o entendimento do STF numa reclamação não é vinculante, tá? Não é vinculante. Então, a gente ainda consegue como quantificar esse dano de ofício? Ó, peraí, gente, eu preciso seguir, né? Preciso ver todas aqui. Detalhe, isso, aplica-se o IPCA. Israel, acho que o STF já decidiu em reclamação dizendo que não tem juros na fase extrajudicial. Corrigiu, então, em sede de embargo de declaração, qual foi a reclamação, saberia dizer? Link, a ementa do acórdão. Tá, Gabriela, é isso mesmo, tá? O acórdão da ADC deixa claro, porque coloca expressamente, tá? Que tem juros na fase extrajudicial, tá bom? Aí aqui, de ofício, eu não entendi essa pergunta da Flávia aqui, de ofício. Como quantificar esse dano? Paulo, eu acredito que a quantificação do dano, no caso, você teria que fazer considerando uma taxa de atualização e correção monetária que fosse, que realmente contemporizasse a perda inflacionária, e aí você vê a taxa, o que daria pela Selic. E esse é um cálculo de uma indenização suplementar, tá? Agora, como disse a Paloma, o STF entende que não é o caso. Agora, eu diria para vocês que não é entendimento vinculante ainda. Se seria de ofício o deferimento de uma indenização suplementar. É isso, Flávia? Você perguntou aqui de ofício? Tá. No caso, depende de um pedido, né? Mesmo, professora Carolina, mesmo que se refira ao caput do artigo, trata-se da TR. Isso, trata-se da TR. Mais alguma pergunta, gente? Eu não estava vendo o chat, por isso que agora que eu estou voltando para olhar todo o chat. Peraí. Embora não seja aceita a TR como indexador da atualização dos créditos trabalhistas, ela serve para atualizar multas administrativas previstas no artigo 634. Em tese, sim, Israel. Em tese, sim. Tá? Gente, mais alguma coisa? Eu vou agora para outra parte. Vou começar com vocês, mas... Professora, licença. Claro. Eu tenho só mais uma dúvida, que eu acho que é a maior questão da gente aqui do segundo grau com relação a essa matéria é a respeito de quando a parte, o reclamante, por exemplo, o processo ficou sobrestado vários anos para esperar essa decisão. E aí, o que acontece? Lá já na sentença, já tinha transitado em julgado a questão dos juros de 1%. E a parte estava esperando apenas a questão de correção. Então, ela vem agora alegando, a maioria dos recursos alega isso, que, na verdade, já transitou em julgado em relação aos juros. Então, quando a gente aplica a Selic, porque a decisão, ela fala aí. Que é isso. Que ela já fala tem aí, né? Não fala. Então, assim, acaba prejudicando a parte porque ela não recorreu. E aí ela traz aquela ideia de trânsito em julgado parcial. Sim. Já esse capítulo da sentença em relação a juros. Então, eu não sei o que a senhora entende, mas tem sido apresentado algumas propostas, como, por exemplo, tem alguns desembargadores que eles perfilham o entendimento de dizer que, na verdade, essa questão já está superada e que, por conta da incompatibilidade de aplicação da Selic,
já que ela seria mais desfavorável, aí seria até uma reforma em PEJs, né? Reformato em PEJs, porque você aplicaria a Selic, vamos dizer, 2%, enquanto ele já tinha garantido pelo menos de juro 12% ao ano. Então, Exato. qual é a sua posição em relação a isso? Não, eu consideraria que se aquilo já transitou em julgado, já transitou em julgado. E aí você realmente não vai poder fazer incidência acumulada, porque é o que está no STF. Né? O STF fala que você não pode acumular com outro índice. A Selic já cobre juros e correção monetária. Entendeu? Eu seguiria esse entendimento, que para mim, assim, na verdade o STF modulou e geraram várias situações, né? Porque tinham processos que já estavam sobrestados, mas aquele capítulo não havia sido impugnado. E aí, se não houve impugnação daquele capítulo, você tem o trânsito em julgado progressivo. Não, já transitou em julgado? Já foi. Né? Então, aquele capítulo não foi impugnado, está convertido pela coisa julgada. Ok. Tá? E aí a gente também não pode pensar, né, em fazer uma reforma daquilo que já está cobertado pela coisa julgada. Né? Vamos lá, deixa eu seguir o chat aqui, que eu não consegui seguir. Gabriela, isso, as reclamações constitucionais não são vinculantes. Gabriela, eu não entendi aqui o que você escreveu bem. Mas aqui a reclamação tal, e realmente o STF decidiu que, embora o item 6 da emenda do acórdão paradigma conduza à compreensão de que o juros de mora prescrito no ANA incida juntamente com o IPCA, em sindicado tal, é somente o IPCA, gente. Só o IPCA. Agora, realmente, Gabriela, a gente vai ter que esperar a cena dos próximos capítulos, né? Porque, assim, isso aí é uma avalanche de reclamações, né? É uma avalanche. A gente vai ver se isso vai se tornar vinculante ou não, se esse entendimento realmente vai se consolidar. A gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Porque problema, na verdade, não falta, né? Na verdade, o que mais tem aí é problema. O que mais tem é problema com essa decisão do STF. É engraçado, pessoal, é algo engraçado, porque, assim, às vezes as coisas já estão consolidadas, está tudo certo, né? Em tese, a abóbora já está acomodada na carruagem, né? Porque a carruagem já andou. E aí vem o STF e tira uma coisa totalmente nova, né? E às vezes eu fico com a impressão que eles têm um espírito, né? Pelo menos essa decisão, o espírito do ministro Gilmar, assim, foi, pelo menos no voto, de enquadrar a justiça do trabalho. Né? O seu trabalho de maneira criativa, falou isso, né? E ele, né, ele, de uma maneira criativa também, ele colocou lá o critério de atualização que ele entendia. Né? Então, é mais ou menos isso. Mas o voto, assim, tem essas pitadas, né? De, seu trabalho não pode fazer isso e tal, né? Mas aqui o STF pode, mais ou menos assim, tá? Exato, Silvia, exato, ele foi ativista, né? Mas é engraçado que assim, a pessoa critica, né? Critica e aí ao mesmo tempo, né, critica e faz a mesma coisa, numa mesma ocasião, assim, né? Então, enfim, é complicado para dizer o mínimo, né? Gente, se vocês estão vendo aí Fazenda Pública, sessão de precatório, tá? Bom, olha, eu quero tratar com vocês aqui sobre o tema 361 da tabela de repercussão geral do STF, e só dizer para vocês que esse tema aqui trata exclusivamente de precatórios, tá? E o que diz esse tema 361 é que a cessão de crédito não implica alteração da natureza. Significa que eu sou um credor trabalhista, um credor alimentar, portanto, eu entro naquela fila de créditos alimentares dos precatórios. Se eu ceder esse crédito para outra pessoa, esse crédito não sai da fila dos alimentares, não há uma alteração da natureza do crédito, né? E aí, pessoal, a ratio, na verdade, é que a cessão, né, de crédito é um negócio jurídico previsto, né, no Código Civil, no artigo 286, e mais, ele fala, olha, quando você veda a cessão do precatório, ou então você transmuda a natureza, né, aquilo que era alimentar deixa de ser alimentar,
você inverte a lógica de proteção que a Constituição quis estabelecer. Porque a Constituição quis justamente proteger a satisfação do credor alimentar. Agora, se você fala que a hora que ele vender, ele deixa de ser um credor alimentar, aquele crédito dele automaticamente desvaloriza, perde o interesse, perde aí o valor de mercado. Então, nesse caso, haveria uma desproteção daquele que a Constituição mais gostaria de garantir a tutela. Tá? Então, a razão de decidir é essa. Então, de modo que se houver a cessão de um crédito trabalhista que tenha a natureza de um crédito alimentar em sede de precatório, isso é absolutamente possível e o crédito continua com a natureza alimentar. Pessoal, o tema 810, a tabela de repercussão geral, eu já falei para vocês quando eu tratei da ADC 58 e 59, das ADCs, na verdade, né? E aqui é aquele paradoxo que o STF criou, né? Aqui, por um critério de isonomia, o que corrige os débitos da fazenda pública é o quê? É o IPCA. É o IPCA, tá? E aqui, a razão de decidir desse tema 810 nada mais é do que a igualdade. A igualdade. Eu quero preservar, então, a igualdade entre os credores, né? Porque se eu devo para a fazenda pública, a minha dívida é atualizada pelo IPCA. Se eu sou credor, nada mais justo que assim seja, tá? Bom, pessoal, o que acontece aqui? Aqui eu tenho um caso de fracionamento de execução, tá? Execução quando eu quero, de precatório, quando eu quero pagar a parte incontroversa da condenação, tá bom? Então, eu já tenho uma parte de uma decisão que já transitou em julgado, portanto, essa parcela já é incontroversa, e aí o que é que eu faço? Eu faço a expedição do precatório. E o STF considerou isso constitucional no tema 28, tá? Surge constitucional expedição de precatório ou RPV para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. O que o STF quis dizer com isso? O STF disse o seguinte, olha, o crédito total é que é avaliado para você entender se é por RPV o pagamento ou se é por precatório. Agora, se você viu o valor do crédito total, o crédito total vai para o precatório, o crédito total vai para a RPV. A parte incontroversa da condenação, eu já posso, desde logo, expedir ou a RPV ou o precatório, tá bom? Bom, então, aqui, na verdade, se questionou o quê? O artigo 100, parágrafo 8º da Constituição, que veda a expedição de precatório complementar ou suplementar. Mas aqui, olha só, aqui a razão de decidir foi que seria desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Poder Judiciário, tá? Então, a parte que já está em controvérsia, já transitou em julgado, já pode expedir, seja RPV, seja precatório, que vai ser definido pelo montante total do crédito, né? Em outras palavras, o que o STF disse o que a Constituição quis vedar, na verdade, era que você partisse o crédito para você receber tudo por RPV, né? Então, eu não posso partir para eu receber de uma forma que seja vantajosa, mas considerando o montante total do crédito, se eu tenho uma parte que já é incontroversa, eu já posso expedir desde logo o precatório. Gente, Rafael, eu posso ficar mais 5 minutinhos ou não? Pode? Tá. Bom, pessoal, o tema 873, tá? O tema 873, ele versa sobre o caso de ação coletiva, tá? Então, você tinha vários substituídos processuais, né?
que receberam cada um crédito individual. Então, o sindicato entra com a ação contra a empresa metalúrgica pedindo pagamento de horas extras para 500 empregados, por exemplo, que são os empregados que trabalham lá. Ele não precisa identificar isso na petição inicial nem nada, mas na fase de liquidação se chegou lá a 500 empregados. Cada empregado, vamos pensar que essa metalúrgica na verdade, não pode ser metalúrgica, né, gente? Só se fosse uma metalúrgica para ir para o precatório, só se fosse uma metalúrgica que desenvolvesse em regime de monopólio não concorrencial. Mas vamos lá, vamos supor que fosse o Estado mesmo, ou o município. O que acontece? Vamos supor que o crédito individual fosse de R$5.000. Só que quando você soma R$5.000 vezes 500, né? Você multiplica, aliás, 5.000 vezes 500, eu nem sei quando dá, mas eu imagino que seja o quê? 25 milhões, né? Isso, evidentemente, não vai por RPV, tá? E aí a questão é, eu posso fazer a execução individual, eu posso considerar o crédito individual de cada um dos substituídos para a definição do regime de cumprimento, se por precatório ou por RPV, tá? O STF, então, decidiu que nesse caso, você pode fazer a execução individual. Você pode considerar os 5.000 e expedir 500 RPVs. Não precisa entrar ali nos precatórios, tá? E a razão de decidir é justamente que o litisconsorte se considera como um litigante autônomo em relação à parte contrária. E, portanto, a execução deve considerar cada litigante autonomamente, sem importar infracionamento, pois será dado a cada um o que lhe é devido, segundo a sentença proferida. Basicamente, é o seguinte, cada crédito é considerado de per si individualmente, tá bom? Pessoal, próximo tema é o tema 58. E aí, o tema 58, ele é basicamente assim, quando a gente analisa os dois temas, um em seguida do outro, você fala assim, o STF não teve a mesma lógica, né? Mas é porque são, na verdade, diferentes, né? Aqui, o que o STF entendeu é que você não pode fracionar o precatório em execução de sentença para fazer o pagamento das custas processuais por RPV, tá? Em outros... a razão de decidir aqui é bastante simples, em outros termos, o STF disse que a execução de custas é uma execução acessória. E a execução acessória segue a principal, está junto com na mesma sorte, né, com a principal, de modo que ambas vão tramitar conjuntamente. Eu não posso separar, então, e gerar aí para as custas um RPV e para o crédito principal um precatório, embora os credores sejam distintos, né? Então, aqui, na verdade, o que o STF entendeu é que o crédito referente às custas é um crédito que segue a sorte do principal. Então, a execução das custas deve ser promovida conjuntamente com o crédito principal, tá? Bom, aqui, pessoal, aqui também é outro caso, tá? Versando sobre fracionamento de execução contra a fazenda pública, para que parte do valor seja pago antes do trânsito em julgado. Aí, pessoal, o STF disse no tema 755 que isso não pode, tá? Isso não pode. Então, antes do trânsito em julgado, o que eu faço? Eu pego e faço um pagamento, um complemento, e depois do trânsito em julgado, o restante mediante precatório ou RPV. Aí aqui, na verdade, o STF vedou, porque haveria a possibilidade de fracionamento do precatório, ok? Bom, Rafa, você quer começar? O que você quer fazer? Eu posso começar já. Tá. Gente, eu vou disponibilizar para vocês aqui esse material, que é para eu não comer muito tempo do Rafael, mas ainda faltaram algumas decisões, né, de fazenda pública, tá? Mas acho que lendo dá para vocês entenderem, tá bom? Então, passo a palavra aí para o Rafael. Obrigada.
Olá, pessoal. Vamos lá, né, para o nosso último encontro. A minha conexão de internet aqui está muito ruim, ela está oscilando bastante. Então, se eventualmente minha fala cortar... Rafael, você quer vir aqui e colocar o seu computador no cabo? Eu posso sair daqui e aí eu vou para aí, porque... Ó, você já caiu aqui para gente, já travou. Aí eu Viu? vejo. Viu, Rafael? Você já está meio que travando. Tá muito ruim mesmo. Então, acho melhor você vir para cá, não quer? Deixa eu tentar aqui conectar Tá. em outra rede. Eu acho melhor você desligar sua câmera aí, que me ajuda aqui. Tá bom. Eu tô no cabo, tá? Mas tudo bem. Pessoal, se travar novamente, aí eu troco de lugar, tá? É que a internet hoje está muito ruim, eu não sei o que está acontecendo. Bom, eu acabei de atualizar o material no Drive. Se vocês puderem pegar lá, e de minha parte, o material é aquele que está lá no Drive, já atualizado até o dia de hoje, ok? São 40 páginas aí, no total, 41 páginas. Então tem muita decisão, todas elas de direito material e Supremo Tribunal Federal. Eu acrescentei 3 decisões que não tinha no material da aula passada. Eu vou compartilhar a tela para vocês verem e depois eu vou olhar 2 grandes temas com vocês. Eu vou falar de proteção de dados e vou falar de provas digitais, tá? E de como isso tem sido enfrentado no Supremo Tribunal Federal. Se travar de novo, me avisem, tá, pessoal? Ô, Jorge, já está em um link. Já está em um link, é o link que eu forneci para vocês. Aí, se a Ijute quiser disponibilizar um outro link, tudo bem, mas o material completo é no link que foi compartilhado com vocês, viu? Beleza? Obrigado, Gabriela. Tá tudo aí. Ótimo. Então vamos lá, né? Ah, beleza, Jorge. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Ops, peraí. Só um minuto, estou compartilhando aqui. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma pequena lembrança aqui sobre o teor do artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Está destacado em vermelho no material, estou chegando aqui, inciso 16, perdão. Sobre o direito de reunião, tá? Que tem tudo a ver com o direito de greve. Vamos só fazer a leitura do dispositivo para relembrar o texto. Ele diz assim, que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. A discussão aqui é: qual é a consequência? E por que eu estou colocando essa decisão? Porque tem tudo a ver com o direito de greve, tá? Qual a consequência jurídica caso ocorra uma reunião ou até mesmo um movimento paredista, uma greve, em local aberto ao público, sem que tenha havido o prévio aviso à autoridade competente? O STF recentemente enfrentou esse tema para dizer, olha, qual é a consequência jurídica caso ocorra uma reunião, uma manifestação em local público, e aí nós vimos aqui no começo que isso independe de autorização. Tá cortando muito aí, pessoal? Flávia tá falando aqui que cortou para ela. Oh, meu Deus, viu? Essa internet hoje. Ah, então não é comigo aí mais, viu, Flávia?
Então, pessoal, eu achei muito interessante essa decisão, porque a gente lê o artigo 5º da Constituição inúmeras vezes e às vezes não para pensar sobre algumas consequências que podem acontecer na prática. Quando você lê o dispositivo, você percebe, bom, não precisa de autorização. Eu posso fazer uma reunião pública, uma reunião em local público, uma praça, ou seja lá o que for, e não preciso de autorização do Estado. Mas quando você vê a parte final do dispositivo, a Constituição exige, tá aí, ó, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. E, mais uma vez, e aí? Imagine que tenha chegado para vocês um pedido de abusividade, de greve, que ocorreu no local público, uma praça, sem que tenha havido o prévio aviso à autoridade competente. Ou seja, aparentemente uma violação do inciso 16 do artigo 5º. Essa greve seria abusiva ou não seria abusiva? Não há prévio aviso à autoridade competente. Bom, pessoal, se travar e cortar a substância do que eu estou falando, me avisa. Veja a tese que foi firmada a respeito. Isso aqui se aplica para o direito de greve. Tese de repercussão geral, vejam. Oh, meu Deus. Tese de repercussão geral. Deixa eu voltar aqui. O arquivo está voltando para o início. Vamos lá. Ó. A exigência constitucional. Eu atualizei, Carla. Atualizei na pastinha. Então, assim, já aparece lá. Porque está no Drive, às vezes demora um pouquinho para sincronizar, tá? Mas pode ter certeza que já está lá. Mas acompanhe comigo aqui na tela, não tem erro não. A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que o seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. E prossegue, trechos do voto, tá? O objetivo da exigência constitucional é apenas permitir que o poder público zele para que a manifestação seja pacífica e não impeça outra reunião no mesmo local, e não condição sine qua non para a sua realização. Dada a primazia do direito de expressão, não é possível interpretar a exigência como condicionante ao exercício do direito. Então, pessoal, quando você lê somente a tese, ela ficou um pouco incompleta até. Porque o que aconteceu nesse caso aqui foi aquela... Não foi greve, né? Mas foi aquela paralisação dos caminhoneiros, dos motoristas. E não teve esse prévio aviso. Tá? O poder público não foi avisado. E aí discutia-se, esse até foi um caso que se originou não na Justiça do Trabalho, mas foi na Justiça Federal, que a União ajuizou uma ação pedindo a aplicação de multas aos motoristas e uma série de outras penalidades, dizendo que o exercício do direito de reunião teria sido abusivo por ausência de prévio aviso. E o STF disse que não. Na verdade, a conclusão que eu posso chegar ao ler este acórdão é que, se não houver prévio aviso à autoridade competente, isso não tornará o exercício do direito de reunião abusivo. E, no mesmo sentido, se aplicaria a greve. Tá? Claro, tem que respeitar aqueles avisos prévios lá da greve, antecedência de 48 horas para serviços não essenciais e 72 horas para serviços essenciais. Mas, se eventualmente vocês se depararem com a alegação de que a greve é abusiva, porque não teve prévio aviso ao poder público, vocês não podem declarar a abusividade da greve por isso, tá? Com base nesse tema de repercussão geral, o tema 855. Certo? Próximo. Essa aqui eu nem iria comentar, porque realmente é bastante conhecida de todos vocês.
quando o STF declarou a constitucionalidade da medida provisória 936, a medida provisória que trata das medidas de combate à Covid-19. E a medida, sem dúvida nenhuma, que mais impactou o direito do trabalho foi a possibilidade de redução salarial por mero acordo entre as partes, sem a participação do sindicato. Isso gerou um debate muito grande na doutrina, grupos de WhatsApp, né, se separaram, pai parou de conversar com o filho, tão intenso foi esse debate, hein? Mas a verdade é que eu não concordo com a posição do STF. Me parece que as garantias constitucionais, sobretudo as do artigo 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, elas servem justamente para prevalecer em tempos de crise. Prevalecer em tempos de crise. Justamente para proteger direitos fundamentais, que ninguém vai, muitas vezes, querer violar direitos fundamentais em épocas de normalidade. São nas épocas de crise que os direitos fundamentais estão mais ameaçados, né? E aí nós temos aqui aquilo que se chama o direito do trabalho de exceção ou direito do trabalho de crise, né? São medidas legislativas e também jurisprudenciais que flexibilizam garantias trabalhistas em favorecimento ao desenvolvimento econômico, ao prestígio aí da liberdade econômica em detrimento do valor social, né? Seria justamente nesse momento que os sindicatos teriam a oportunidade de lutar pela categoria, né? Falou, não, não precisa de sindicato. Então, veja, você tem a reforma trabalhista de 2017, já esvaziando por completo, praticamente por completo, o papel do sindicato, e aí vem o STF, e no momento em que as categorias mais precisavam ou precisaram do sindicato, o STF diz que não. A medida provisória é constitucional, você pode, então, reduzir jornada e salário, independentemente de acordo ou convenção coletiva, bastando o acordo individual. Né? Então, dizendo que a medida provisória era inconstitucional, mas acabou prevalecendo outro entendimento. Tá? A DI 6363 saiu no informativo 973. Então vamos lá. Aí qual foi o grande fundamento, né? Eu até coloquei em negrito aqui. Grande fundamento. Disse o STF. A MP não teve o objetivo simples da. Agora a parte mais importante, é a parte que é o principal fundamento, né? Não se trata de conflito entre empregado e empregado. É a normal na qual se exige a participação sindical para equilibrar as forças. Em outras palavras, vou ver aqui. É impressionante. É a Vivo. É a Vivo. Só um minutinho, pessoal. Rafael, tem como você trocar com Carolina de ambiente para melhorar a internet? Tem, eu vou trocar. Eu vou só tirar aqui o computador. Só um minutinho. Tá, só desligar só... a câmera e vou para mais perto do Tranquilo, mundo. a gente tá? espera aqui. Tá bom. Obrigada. Bom, vamos lá.
Espero que melhore agora. Estão ouvindo bem aí, pessoal? Tá, agora tá ótimo. Tá. Que agora eu estou do lado do modem e o meu computador é Mac, e aí eu não consigo ligar o cabo nele, né? Mas vamos lá, então. Vou compartilhar a tela. Peraí. Vou ajeitar aqui. Bom, estão enxergando bem aí, né? Então, pessoal, veja que interessante, né, esse argumento. O STF disse basicamente o seguinte: não vamos, esse dispositivo constitucional, que é o artigo 7º, inciso 6, né, que prevê a necessidade de negociação coletiva para redução salarial, ele só se aplica, aquele inciso só se aplica quando se tratar de um conflito entre empregador e empregados, entre empregadores e empregados, para definição do salário, não é? E não em épocas de crise, em que essa redução não seria resultado desse embate entre capital e trabalho, que comumente acontece, né, todos os anos ou periodicamente, mas sim uma situação em que toda a sociedade deveria participar, né? Como se tivesse a sociedade teria que distribuir os prejuízos entre todos os membros da sociedade. Então, foi uma situação fática muito especial. O STF entendeu que seria aí um distinguishing, né, em relação ao inciso 6 do artigo 7º, tá bom? A próxima decisão que eu coloquei na verdade, para vocês acompanharem com muita atenção. Primeira coisa, durante algum tempo, o STF não aceitava a DPF, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, para atacar súmulas ou OJs do TST. Tá? E de uns tempos para cá, o STF passou a admitir a DPF contra a súmula. Tramita atualmente no STF a DPF 501, que questiona a constitucionalidade da súmula 450 do TST. Essa mesma súmula 450 que é aquela que fala do pagamento em dobro quando houver o atraso na quitação das férias, tá? Só para vocês se situarem aí. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Pleno do TST, avançou na sua jurisprudência para dizer o seguinte: a súmula 450 não se aplica quando houver atraso ínfimo no pagamento das férias. Rafael, o que é atraso ínfimo? Para o TST, o atraso ínfimo é aquele que acontece até o início do gozo das férias. Porque a CLT determina que o pagamento das férias tenha que ocorrer 2 dias antes do início do gozo. E aí vem a súmula 450 e dizia, se atrasar esses 2 dias, né, o atraso do pagamento da quitação, enseja o pagamento em dobro. E aí muita discussão surgiu porque não existe expressamente na CLT essa penalidade de pagamento em dobro. Não existe. E esses casos que chegaram foi uma construção jurisprudencial, né? Esses casos que chegaram no TST eram os casos da Ambev, vários casos da Ambev, porque a Ambev ela sempre pagou as férias no dia de início do gozo. E aí, numa votação muito apertada no Tribunal Pleno, eu acho que ficou o placar, foi coisa assim de 13-11, foi muito apertada a votação, tá?
acabou prevalecendo a posição da quarta turma, no sentido de que essa súmula já cria algo que não existe na legislação. Esses são os argumentos do Tribunal Pleno. Tá? A súmula já tem um ativismo, um certo ativismo, né? E ela, por isso, né, ela deve ser interpretada restritivamente. Ou seja, prevaleceu o entendimento de que o pagamento das férias no dia de início do gozo não gera prejuízo ao empregado. Não gera prejuízo ao empregado e, portanto, não deveria ensejar o pagamento em dobro. Eu, particularmente, entendo que gera, sim, um prejuízo, porque qual é a finalidade de você pagar as férias 2 dias antes? Porque no dia do início, o cara já tem que estar com a grana no bolso. Se ele quiser viajar no primeiro dia, imagina, não, eu vou receber no dia do início. E se eu receber no final do dia? Né? Então, entendo que há sim um prejuízo ao empregado, tá? Mas, infelizmente, acabou prevalecendo a tese de que não, que essa súmula tem que ser interpretada restritivamente. Independente dessa posição do TST, olha o Pedro aí, o Pedro concordando com a quarta turma. Há uma incongruência, né, Paulo? Há uma certa incongruência mesmo. Porque porque assim, na verdade, o que o TST fez? Ele faz uma interpretação conjunta dos artigos 145 e 137, salvo engano, da CLT. E estendem a dobra, porque o pagamento em dobro ele existe apenas expressamente quando não se concedem as férias no devido prazo concessivo. Aí realmente tem a previsão expressa, né? E aí o que o TST entendeu com a súmula 450? Olha, a concessão das férias inclui não só a disponibilidade de tempo, inclui também a disponibilidade financeira para que o empregado possa gozar as férias em sua plenitude. Então, se você concede as férias, mas não paga, é como se o empregado não tivesse como ter todo o gozo pleno dessas férias. E aí o TST criou a súmula 450, esse é o grande fundamento, tá? A partir de uma interpretação sistemática dos dispositivos que regem o direito de férias, né? A atual posição do TST é para conferir uma interpretação restritiva à súmula, e aí nós podemos ter um próximo capítulo nessa novela da súmula 450, porque pende no STF essa DPF aí, né? Essa DPF sustentando justamente que o teor da súmula 450 viola a separação dos poderes e, portanto, um preceito fundamental, né? Então, Paulo, se o STF entender como você que realmente se trata aqui de uma legislação pelo TST, ele vai ter que julgar procedente a DPF, tá? Mas está pendente, Deixa eu só tomar uma coquinha aqui, pessoal. Minha garganta está ruim, tá bem seca, e eu estou tomando um refrigerante, se vocês me permitam, por favor. Bom, vamos lá. É uma Coca Zero, né? Para não engordar muito. Vamos agora às decisões que eu prometi que ia falar com vocês, tá? Eu quero começar tratando aqui da questão das provas digitais. E de uma modalidade específica de prova digital, que é a extração de dados de geolocalização. Nós temos diversos tipos de provas digitais. Nós temos, por exemplo, prints, nós temos prints de WhatsApp, nós temos dados biométricos que ficam registrados em aparelhos, e nós temos e-mail. Mas a prova mais comum que tem sido utilizada na Justiça do Trabalho
é realmente essa questão de dados de geolocalização. Eu não sei como que está sendo a posição aí no TRT5. Por exemplo, chega a primeira audiência de instrução, né? Reclamante alega na inicial que ficava na empresa pelo menos 3 vezes por semana, até 10 horas da noite, e pede horas extras por isso. Aí a reclamada diz que não, que é mentira e tal, e como ela... aí se o ônus da prova for dela, o que ela vai falar? Eu quero a extração de dados de geolocalização do reclamante. Espeça-se ofício aí pro... eu vou falar disso, Silvia. Espeça-se ofício aí pro Twitter e tal. E, enfim, no começo algumas decisões deferiram, outras agora estão mais reticentes. Então, o que acontece? Qual é a minha posição? Eu penso, pessoal, que como as provas digitais, isso que eu vou falar não tem nada a ver com tarifação de provas, tá? Tem nada a ver. As provas digitais, ao contrário do que acontece com a maioria das outras provas, elas têm um potencial de invasividade maior do que as outras provas em relação à intimidade e à privacidade da parte. Então, o que eu penso? Eu penso que deve-se aplicar um princípio que é o princípio da subsidiariedade. Ou seja, você só vai colher provas digitais que possam colocar em risco a intimidade e a privacidade das partes quando não houver outra forma, outro meio de prova menos gravoso a ser produzido primeiro, e só depois que você produziu essas provas menos gravosas, se sobejar ainda alguma dúvida, se o juízo não estiver convencido, aí sim você parte para as provas digitais, né? Reparem que eu não nego a possibilidade de realização de provas digitais, não é isso. Eu só entendo que ela deve se aplicar em caráter subsidiário. E assim pensava o TRT-12, mencionado aí pela doutora Silvia agora. A SDI 2 do TRT-12 de Santa Catarina inicialmente entendia que provas digitais, sobretudo a extração de dados de geolocalização, quando deferidas de plano, eram precoces. Era uma prova precoce. E por isso, em um mandado de segurança lá, a SDI 2 cassou a decisão de primeiro grau. Só que tempos depois, como bem lembrou a doutora Silvia, o TRT-12 mudou a sua posição, tá, para admitir, em qualquer fase da instrução, em qualquer momento da instrução, independente de outras provas ou não, a extração de dados de geolocalização. Tá? Essa é a posição do TRT-12. E eu vou dizer para vocês, isso ainda vai render muita tinta, cada tribunal vai firmar um entendimento, tá? Até que isso chegue ao TST. Eu defendo essa questão da subsidiariedade, tá bom? Além disso, além da subsidiariedade, eu defendo a ideia a subsidiariedade vem da proporcionalidade, né? Se você tem um meio menos gravoso para tentar conseguir a mesma finalidade, você vai ter que utilizar o meio menos gravoso primeiro, tá? Então, Silvia, aí eu acho que realmente há um potencial de violação da intimidade e privacidade muito grande. Então, se você tem outros meios de provas, né? Enfim. Então, pessoal, além da subsidiariedade, me preocupa muito algumas decisões judiciais que têm deferido a extração de dados de geolocalização de maneira genérica. Por exemplo, extrai aí os dados de geolocalização do Rafael Miziara no dia tal, no dia tal, no dia tal.
entre tal hora e tal hora. Na verdade, não deveria ser assim. Porque a hora que vierem os dados para o processo, pode ser que isso revele um local que eu estava e que não era, assim, né, um local proibido para menores de 18 anos. Aí vai para o processo isso. Porque muitas vezes essa geolocalização, se você estiver num prédio, por exemplo, ela pega até o andar. Aí chega lá, o cara vai ver, mas peraí, nessa rua aqui, nesse local, Rafael tava aprontando, né? Então, quer dizer, como que se deve extrair os dados de geolocalização? Eu penso que o juiz ele tem que simplesmente, ao fazer esse pedido, que informar se a parte estava em tal local, e aí tem a latitude, a longitude aproximada, né? Naquele dia, naquele horário. E a resposta vai ser sim ou não. A resposta vai ser sim ou não. Então, sim, o reclamante estava em tal, o fulano estava em tal local, em tal dia, em tal hora. Está resolvido o problema. Ou então, não, ele não estava. Tá, ele não estava. Eu preciso saber onde ele estava? Eu já sei que ele está mentindo. Por que eu quero saber onde ele estava? Então, além da subsidiariedade, nós temos que nos preocupar com a delimitação disso, tá? Porque pode ser que dê problema. Pode ser que dê problema. Ontem a gente deu até um curso de provas digitais e tinha um juiz no curso. E ele contou um caso engraçado, Silvia. Você até conhece ele, o Fábio. Acho que ele está... Não sei onde ele está agora, o Fábio, mas ele é do último concurso. Acho que ele está lá para o norte afora. Aí ele disse o seguinte, que chegou uma doméstica na audiência e a pretensão da doméstica era... isso, Silvia. Finalidade, artigo 5º, artigo 6º, inciso 1. É o princípio da finalidade. O Fábio disse o seguinte, que a doméstica queria a anotação da CTPS 3 meses antes daquilo que a reclamada tinha anotado. Aí disse que chegou na audiência e ele perguntou assim para ela, a senhora usa muito o celular? Usa muito WhatsApp, Google, usa o dia inteiro e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, então é o seguinte, a senhora morava longe do trabalho? Morava. Não, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos expedir aqui um ofício para a sua companhia telefônica, para que ela informe a região que você estava, né, pelaquela ERB, a Estação Rádio Base, nesses 3 meses anteriores. Eu vou fazer por amostragem. Toda segunda-feira do mês, ou toda terça e tal. Aí disse que rapidinho ela fez um acordo. Né? Ela resolveu fazer o acordo e não viu que talvez ia perder até a chance do acordo. Né? Porque realmente, pessoal, a geolocalização ela pega onde a pessoa estava. Mas por que eu estou falando disso no curso sobre decisões do STF? Porque nós já temos alguma sinalização sobre isso em 2 casos. O primeiro caso é o mandado de segurança 38061 e o segundo caso é o recurso extraordinário 1.301.250, tá? Este primeiro caso aqui do mandado de segurança era sobre a CPI da pandemia. E esse segundo caso aqui, do recurso extraordinário, é o caso Marielle Franco. Esses 2 casos aqui discutem as possibilidades e limites de extração de dados de geolocalização e vai até mais além. Chegam a discutir, salvo engano, no MS 38061, as questões de dados em trânsito e dados estáticos. Em que medida o magistrado pode solicitar a quebra de dados estáticos e de dados em trânsito. Né? Dado em trânsito é como se fosse interceptação telefônica. Né? O juiz do trabalho não pode fazer isso. Tá? Pegar dado em trânsito. O juiz do trabalho só pode dado estático. Mas vamos lá, eu deixei aberto aqui esses julgados. Então, o MS e o recurso extraordinário. Vou pegar aqui e compartilhar na tela.
Então, o primeiro... Espera aí. Opa! Tem arquivo pra caramba, que eu fico com uma tela só, eu fico doido. Então, esse aqui é o caso Marielle Franco, ó. Vai abrir aí para vocês. Esse é o caso Marielle Franco, de relatoria da ministra Rosa Weber, decisão de 27/5/2021. Eu vou abrir o outro caso aqui, que é o do recurso extraordinário do Lewandowski. Não, é o mandado de segurança, desculpe. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí em PDF? Está aparecendo aí, Silvia, direitinho? Está aparecendo? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Só para se situarem de novo. O mandado de segurança, que vocês estão vendo na tela agora, 38061, é o da CPI da pandemia. Já, o outro caso, que é a repercussão geral, que está com a Rosa Weber, é o caso da Marielle Franco. O que aconteceu no caso da Marielle Franco? Pois bem, vamos lá. Direito constitucional, direito processual penal, quebra de sigilo de dados pessoais, registro de acesso à internet e fornecimento de IP, decisão genérica, não indicação de parâmetros mínimos para identificação dos usuários, não delimitação, ademais, olha aqui, não delimitação do espaço territorial em que veiculada a ordem. Isso é muito importante, porque tem muito juiz do trabalho mandando extrair dados de geolocalização sem delimitar o espaço territorial. É o que eu disse. Você tem que saber se o reclamante estava no local que ele indica na inicial. Se ele não estiver lá, não tem sentido o juiz ou a outra parte, ou seja lá quem for, querer saber onde ele estava. Eu tenho que delimitar esse espaço territorial. Proteção à intimidade e ao sigilo de dados, questão constitucional, potencial multiplicador da controvérsia e repercussão geral reconhecida. Então, neste caso da Marielle Franco, foi reconhecida a repercussão geral, tá? E ainda está pendente de julgamento. Prestem atenção, isso está pendente de julgamento, só que já foi deferida a liminar. Já foi, tá? Então, pessoal, E aí, por que eu compartilhei essa decisão? Justamente por conta dessa questão de delimitar o espaço territorial. E o que aconteceu no caso Marielle? O juiz lá expediu uma ordem muito ampla. Não sei se vocês acompanharam isso. No caso Marielle Franco, tem alguns suspeitos, né? Vocês sabem disso, que tem alguns suspeitos. Só que o juiz, ele expediu a seguinte ordem para o Google. Que o Google informasse todas as pessoas, veja isso, todas as pessoas, todos os protocolos, todos os IPs de pessoas que pesquisaram o nome Marielle Franco na semana anterior ao delito, ao crime. Bom, aí o Google falou, mas peraí, essa ordem é desarrazoada. Imagine a quantidade de dados desnecessários que iriam para o processo. Então, o que o juiz tinha que ter feito? Quem são os suspeitos? O suspeito é o Rafael, é o João e a Maria. Então, Google, o Rafael, o João e a Maria pesquisaram Marielle Franco na semana anterior? Além disso, esse juiz expediu uma ordem para as companhias telefônicas informarem todas as pessoas que transitaram 2 ruas acima, 2 ruas abaixo, para a lateral direita e esquerda, no dia que ocorreu o crime. Quando, na verdade, isso deveria ter ficado restrito aos suspeitos. Uma ordem mais delimitada. Então, pessoal, não é uma decisão final,
mas teve a repercussão geral reconhecida, tá? E possivelmente o STF vai delimitar isso, tá? Vai delimitar, o STF vai aqui estabelecer parâmetros para você extrair dados de geolocalização, com certeza, tá bom? Então esse é o primeiro caso que eu queria comentar. E já o caso do Lewandowski, que é envolvendo a CPI da pandemia, aqui, ó, traço de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por José Matheus Salles Gomes, que acho que era o ministro do Meio Ambiente lá, né? Contra ato do presidente da CPI, consistente na quebra de sigilo telefônico e telemático do impetrante. O Lewandowski deu a liminar também nesse mesmo sentido, que era uma ordem muito genérica. Quer ver? Era uma ordem muito genérica. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o principal fundamento. Eu tinha separado aqui. Ó, aqui, nesse caso, havia um risco, né, de exposição de informações e imagens que diziam respeito à vida privada de terceiras pessoas, né? Quer dizer, é a mesma coisa do caso lá da Rosa Weber. Você vai pegar dados de pessoas que sequer são suspeitas, né? Nessa decisão aqui, o Lewandowski menciona esse recurso extraordinário que nós acabamos de ver. Ele diz que a quebra de sigilo de dados de geolocalização é objeto de debate no recurso extraordinário 1.301.250, de relatoria da ministra Rosa Weber, o qual ainda não foi submetido a julgamento, né? Então, aqui também, ó, o requerimento tal indica localizações pretéritas e atuais das contas, incluindo localizações geográficas específicas por meio de GPS, Bluetooth ou sinal Wi-Fi, dados de geolocalização, IP, torres de celular e outras tecnologias. Então foi algo muito genérico, né? E ele teve essa cautela de suspender essa decisão, cassar a decisão. E assim, eu não tenho visto essa mesma preocupação na Justiça do Trabalho, tá? Mas é mais um alerta aí para todo mundo. Agora, o caso de LGPD. Vou pegar aqui. Cadê o negócio? O caso de LGPD, né? Autodeterminação informativa, aplicação ao direito do trabalho, ADI 6387. A decisão é um referendo em medida cautelar 6387. Muito recente essa decisão, muito recente, tá? Eu separei ela aqui para vocês, também da Rosa Weber. Esse caso aqui, pessoal, presta atenção no que eu vou falar. Esse caso, que vocês estão vendo na tela aí, é considerado um leading case sobre proteção de dados no STF. Por que é considerado um leading case? Porque foi a primeira vez, veja que é um acórdão extenso, 161 páginas, mas é uma verdadeira aula sobre proteção de dados, sobre intimidade, sobre privacidade, tá? Pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal reconheceu como direito autônomo o direito à autodeterminação informativa. Repito, pela primeira vez, o STF reconheceu como direito autônomo o direito à autodeterminação informativa. Por que direito autônomo? Vou parar de compartilhar aqui. Por que direito autônomo, pessoal? Porque autodeterminação informativa não tem... eu não vou dizer que não tem nada a ver, mas é uma coisa distinta da privacidade e da intimidade. Privacidade é uma coisa, intimidade é outra. Autodeterminação informativa também é outra. E o STF reconheceu isso. Algo que o Tribunal Constitucional alemão
já tinha reconhecido em 1983 em um caso envolvendo lá o censo alemão. Porque, veja, quando eu falo em proteção de dados, eu não me refiro só à intimidade e privacidade. Proteção de dados é muito mais do que isso. A intimidade e a privacidade são aspectos da proteção de dados. A LGPD, ela protege diversos outros bens jurídicos distintos da privacidade e da intimidade. E aí me causa assim, certo espanto. Eu sei, Silvia, que a ENAMAT, as escolas judiciais, fazem o maior esforço do mundo para manterem, né, os seus servidores e magistrados atualizados. Mas algo que eu noto, e não sou só eu que noto, tá? É que nesses cursos de EJUDE, poucos magistrados participam, poucos, né? E a maioria é sempre servidor. E aí eu tenho visto algumas decisões já sobre LGPD, e eu sei que a ENAMAT fez milhões de cursos sobre isso. Eu vi uma decisão esses dias, um juiz falando assim, que negando jogando improcedente uma demanda, dizendo, olha, não houve violação da intimidade e privacidade do empregado e, portanto, não há que se falar em dano. Mas perceba que o mero fato da empresa não estar adequada à LGPD, o mero fato dela não estar adequada à LGPD, já é um potencial enorme de risco. Risco enorme. Eu sei que a jurisprudência do TST tem farto entendimento em situações que geram risco à saúde, geram dano moral. E por que não o risco à intimidade, à privacidade, também não poderiam gerar danos morais, né? Mas o que eu quero dizer eu não preciso ter violação do dado em si ou da intimidade da privacidade para que a LGPD, para que haja uma ordem judicial, para que a empresa cumpra a LGPD, né? Me causou espanto também esses dias um advogado de proteção de dados no valor econômico. O cara foi no valor econômico e disse assim, a manchete era, Poder Judiciário, 90% das ações do Poder Judiciário, aí acho que era todo o Poder Judiciário, são de improcedência nas demandas de LGPD. Aí o advogado comemorando isso, dizendo, não, o Poder Judiciário está certo, porque ele compreende a dificuldade das empresas em se adequar à LGPD. Ora, a LGPD está em vigor desde 2018. Nós tivemos aí 4 anos para as empresas se adequarem. E aí vem agora, você começa a ver ações judiciais, as empresas apresentam defesa, não, a gente está se adequando, tem que ter paciência. 4 anos? Quer dizer, e aí ele comemora o desrespeito da lei e, pior, comemora a chancela do Poder Judiciário em relação a isso, né? Mas, enfim, então, pessoal, esse caso é importantíssimo, tá? A ministra Rosa Weber, então, reconhece a autodeterminação informativa, e aí você pode me perguntar, o que é a autodeterminação informativa? Tem um conceito de Canutilho muito assertivo. Ele diz assim, auto vem de próprio, né? Automóvel, auto vem de próprio. Determinação vem de determinar algo. Autodeterminação informativa vem que o próprio titular tem o poder de determinar o destino dos seus dados. Esse é o conceito de Canutilho. Ou seja, é o poder que o titular dos dados tem de definir ou determinar o destino dos seus dados. Este caso aqui da ministra Rosa Weber,
aconteceu na pandemia. Não sei se vocês se lembram, mas o Poder Executivo brasileiro, sob pretexto de monitorar a pandemia, editou uma medida provisória determinando que todas as companhias telefônicas compartilhassem com o Poder Executivo a geolocalização de todos os brasileiros que tivessem celular. Quer dizer, nada mais invasivo. E o pior, em até 15 dias depois do término da pandemia. E esse foi um dos pontos que a ministra toca. Bom, peraí, você quer os dados para controlar a pandemia, mas mesmo assim você quer 15 dias depois que acabou a pandemia continuar monitorando? Isso é desproporcional, né? Enfim, é um tema novo, LGPD é um tema novo, muita coisa há de ser construída na jurisprudência, mas o que eu chamo a atenção é nem tudo que está na LGPD se aplica ao direito do trabalho. A LGPD é uma lei geral, o direito do trabalho é uma área especial. Então, todas as vezes que essa lei geral colidir com os princípios, normas e regras próprias do direito do trabalho, você não vai aplicar a LGPD. Não vai. Você falou, o direito do trabalho tem um princípio da proteção, e isso aí que a LGPD permite é incompatível com o princípio da proteção. Então, tem que ter essa ideia, né? Esse convívio, né, entre LGPD, norma geral, e direito do trabalho, área especial. Eu recomendo bastante, se eu pudesse passar uma atividade para vocês, se não foi combinado nem nada, mas eu vou deixar a sugestão. Leiam este acórdão. Eu vou repetir o número. ADI 6387. ADI 6387. Você vai conseguir ter uma ótima visão sobre proteção de dados, tá? Não, caiu não, estou aqui. Leila perguntou se caiu. Pessoal, então, é isso, tá? Eu peço desculpas por esse problema na internet hoje e também pelo desabafo aí no final, viu, professora Silvia? Mas é verdade, eu sinto que muita gente deixa de se atualizar sobre temas importantes que estão na pauta do dia e, enfim, mas graças a Deus o TRT5 tem uma composição da magistratura, assim, de tirar o chapéu, né? Grandes nomes, grandes juristas, Luciano Martinez, Pamplona, Silvia, a Andréia Presas, Edilton Meirelles, enfim. A Bahia sempre foi um celeiro de grandes nomes do direito do trabalho, o Orlando Gomes, né, e tantos outros. Mas é isso, devolvo a palavra então à professora Silvia, com os meus sinceros agradecimentos. Bem, chegamos ao fim, né, do nosso curso, uma verdadeira jornada, o quórum sempre alto, isso se deve à à excelência dos professores, Carolina Irata, Rafael Miziara, assim, vocês são conhecidos nacionalmente pela grande qualidade nos cursos onde vocês estão, e a gente pôde perceber, infelizmente presencialmente, mas isso atrai um grande público também, porque todos conseguem ver de suas próprias casas, outras pessoas de outros regionais também puderam ver, e a gente consegue deixar na nossa playlist, como o Cal colocou aí, ao longo da nossa aula. E, enfim, eu quero aqui, em nome da Escola Judicial, agradecer mais uma vez, mas agradecer especialmente a Rafael, porque eu sei que ele está doente, mas ele não faltou ao nosso compromisso hoje.
Me desculpe por lhe submeter a isso daí hoje. O Ministério Público do Trabalho, eu espero que não me coloque numa situação constrangedora depois da gente passar por essa saia justa na aula de hoje. Quero deixar aqui a minha recomendação desse livro que Rafael organizou. Eu já li esse livro inteiro assim que ele chegou. Eu acho que ele está esgotado, né? Eu vou te mandar a segunda edição, saiu agora. Enfim, André Pessoa está aqui também, que é baiano, né? Então, é interessante a gente ler, se atualizar. Eu sou a pessoa, eu vivo dizendo, viu, Carol? Eu sou a pessoa naturalmente analógica. Eu gosto de pé no chão, comidinha quentinha, essas coisas, redinha. Mas a gente infelizmente, a gente vive no mundo digital. Então, a gente tem que se atualizar, a gente é fruto do nosso tempo. Então, LGPD está aí, provas digitais estão aí. A gente tem que saber o que está acontecendo, a gente não pode fugir disso. A Escola Judicial tem uma grande preocupação em realmente capacitar servidores, magistrados. Felizmente, o quórum é muito alto aqui, a gente viu que houve uma grande participação no debate. Os servidores aqui são as pessoas extremamente capacitadas, de primeiro e segundo grau. A gente teve uma grande participação de magistrados também. Até passei mensagem para a Lígia, que está de férias aqui, a nossa amiga, que participou ativamente da aula, vi Cláudio Zeda também, Paulo, Sebastião. Então, isso é interessante, que a gente tenha a participação dos colegas, porque demonstra um interesse e a gente está sempre se reciclando. Porque a gente tem as 30 horas, mas a gente tem também esses cursos, né? As 30 horas obrigatórias, que a gente teve semana passada. Mas a gente também tem esses cursos, que são cursos esporádicos, que servem para a gente se capacitar cada vez mais. Então, eu lhes agradeço e espero que a gente consiga colocar aquela obra, que já pedi para o jurídico verificar, viu? Se a gente consegue fazer aquela obra. Já passei mensagem aqui para o jurídico para ver se a gente consegue efetivar aquela obra aqui, em nome da Escola Judicial. Silvio, está ouvindo? Estou perfeitamente. O livro, a primeira edição esgotou, mas a gente acabou de lançar a segunda e eu vou mandar um exemplar para você, tá? Tem a participação do Pamplona, o Pamplona está no livro, o Edilton Meirelles está no livro também, e eu quero te contar uma coisa. Ontem me ligaram aí da Bahia para fazer um convite para um evento que vai ter no dia 13 ou 14 de maio. Eu estou nesse evento também. Estaremos juntos. Vamos nos encontrar. Então, espero que a Carolina venha. Sabe qual foi o argumento da mulher para me convencer? Você tem que vir. Vai ter pessoas muito boas. A Silvia vai estar. Você tem que vir. Não, conheço a Silvia e tudo. Infelizmente, eu não vou poder ir. Tive que recusar, Silvia. Eu tenho um compromisso já. Mas queria ir, mas vai ser um ótimo evento aí. É uma pena que a gente não possa se encontrar. Mas em breve a gente se encontra aqui presencialmente, teremos outros eventos, muitas coisas vão acontecer aí nos próximos meses, né? Espero, positivamente. Então, diga, Carol. Silvinha, eu só queria te agradecer de coração aí o convite, a oportunidade, a confiança, e agradecer aí a todas e a todos que nos acompanharam pela paciência, pela compreensão, pela receptividade, pelo carinho e pela participação, gente. A gente sempre é muito bem recebido nos tribunais, né? Mas no TRT, na EJUD do TRT, R$5 é sempre muito especial, pelo menos para mim, que eu tenho grandes amigas. É a Bahia. Né? Então, eu fico muito feliz, gente. Eu estou inteiramente à disposição, viu? Contem comigo aí para as dúvidas e tudo, a gente vai conversando pelo Instagram. Enfim, eu também recebi algumas mensagens por WhatsApp, fiquei muito feliz. Enfim, estou à disposição. Silvia, muito obrigada, um beijo aí para você. Um beijo para todo mundo, gente. Bom restante de semana aí. Até mais. Foi maravilhoso. Obrigada, viu, gente? Obrigada a todos os servidores, colegas que estiveram aqui durante todas essas aulas, né? Na nossa jornada constitucional. Tchau, tchau, gente. Tchau. Bom fim de semana a todos.